Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando início a mais um TED, o Temas Espíritas em Debate. Com muito prazer aqui, né? Mais um momento de discussão aqui, mais um momento de boas conversas, né? O TED, ele é promovido a cada 15 dias, às sextas-feiras, 20 horas, né? Pelo espírita.info. E hoje nós temos convidado aqui o Luiz Signatis, que é professor da Universidade de Goiás. Ele é coordenador do Interespírito, que é um grupo de estudos interdisciplinares sobre espiritualidade brasileira e internacional. Ele vai fazer essa provocação para nós aí inicial de em torno de 20 a 30 minutos e depois, como de costume, a gente vai abrir aí para os comentários, perguntas, enfim, para a participação de quem estiver aqui na sala conosco. Eu vou pedir o Zé Elvésio para fazer uma prece inicial para a gente. Unindo os nossos pensamentos em torno da figura magnânima de Jesus, nesse momento nos elevamos a Ti, Divino Mestre, pedindo que nos inspire, nos auxiliando na compreensão daquilo que vamos debater, que vamos refletir. Estamos aqui em busca do estudo, uma iniciativa humilde, procurando desenvolver em nós habilidades mentais, o conhecimento, aprofundando um pouco mais naquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Agradecemos de antemão por nos conceder esta oportunidade. Sabemos que os nossos tutores espirituais estão conosco e nos sustentam a cada instante. E em especial nesse momento em que a nossa reunião é uma reunião fraterna com objetivo nobre. Assim, Jesus, ao iniciarmos este trabalho, nós contamos com a presença desses espíritos amigos e é em teu nome que nós, então, iniciamos o nosso estudo. Agradecidos, mais uma vez, por esta oportunidade. O Luiz Signatis tem um tema complicado, instigante, provocativo hoje, né? O tema dele, né, para nossa conversa inicial, é espiritismo e suicídio. Algo precisa mudar? Luiz, é com você. Fique à vontade. Obrigado, Christian. Obrigado a todos vocês, que assim é uma honra muito grande eu estar aqui entre vocês, participando desse Temas Espíritas em Debate e especialmente para tratar de uma temática que ela tem uma relevância social e uma relevância humana extremamente grande. A temática do suicídio é, sem dúvida nenhuma, uma das mais graves e relevantes da vida humana. Para vocês terem uma ideia, são atualmente, de acordo com as estatísticas, cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas que morrem a cada ano em todo o mundo de forma pelo modo do suicídio. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E isso significa, pessoal, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. Suicídio é hoje a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos de idade. 79% dos suicídios em todo o mundo ocorrem em países de baixa e de média renda. E para cada suicídio, existem muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. Isto é, essas 800 mil a 1 milhão de pessoas que se suicidam a cada ano no mundo correspondem provavelmente a um número muito maior de tentativas de suicídio.
a tentativa prévia é, inclusive, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, o fator de risco considerado mais importante para o suicídio na população em geral. No entanto, esses dados que eu passo para vocês podem ser muito piores, porque as informações da Organização Mundial de Saúde são obtidas a partir de informações que são enviadas pelos países membros da Organização das Nações Unidas. São 172 países membros, e a Organização Mundial de Saúde considera que apenas 60 países desses 172 trabalham e enviam para a ONU dados de boa qualidade, dados que são confiáveis. E a maioria desses 60, naturalmente, são as nações desenvolvidas. E o que é mais grave é que é justamente nos 112 países restantes que se encontram 78% dos suicídios registrados no mundo. Então, esses índices, esses números, eles demonstram, então, um aspecto de extraordinária relevância e que muitas vezes não recebem a atenção necessária, especialmente dos espíritas, por conta do modo como o espírita enxerga a vida e enxerga os problemas humanos. Qual fator é esse que eu chamo a atenção de vocês? O fator social. Isto é, aquele fator que não está nem obrigatória, nem principalmente ligado a nenhuma postura íntima, a uma postura psicológica do sujeito, mas sim deriva de situações sociais que se tornam insuportáveis às pessoas que são submetidas a essas situações. E é por essa razão que eu, neste momento com vocês, até para fazer um pouco de diferença naquela que pode ser a interpretação espírita a respeito do suicídio, eu gostaria de trazer para vocês um enfoque que é um enfoque um pouco diferente, um enfoque que trabalha a noção do espiritual, mas numa perspectiva mais social. O principal estudo sobre suicídio, talvez o mais clássico estudo sobre o suicídio, a partir do aspecto social, foi escrito por um dos pais da sociologia, o Émile Durkheim. Durkheim é o primeiro que disse que o suicídio não tem uma causa individual, mas que o suicídio tem uma causa social. De acordo com Durkheim, cada sociedade tem em sua história um conjunto de indivíduos dispostos a se matar, e essa disposição deve ser estudada não somente pelos fenômenos orgânico-psíquicos ou do meio físico no qual esses indivíduos estão situados, mas também e principalmente a partir das causas sociais que geram os fenômenos coletivos. E é interessante a gente pensar isso, o suicídio como um fenômeno coletivo. E por que eu estou falando do Durkheim e não do Kardec ou de algum livro espírita publicado sobre esse assunto? Porque o Émile Durkheim, que é um dos autores fundamentais das ciências sociais contemporâneas, como eu disse, é um dos fundadores da sociologia, ele, Karl Marx e o Max Weber são considerados os três principais autores que deram início ao empreendimento das ciências sociais no mundo. O Durkheim trouxe um modo de compreender o suicídio que o espiritismo normalmente não tem, mas que, se os espíritas atentarem para ele, talvez consigam entender e até atender muito melhor essa questão. Em vez de analisar o suicídio por uma ótica psicológica, intimista, Durkheim buscou compreender os contextos sociais dentro dos quais o suicídio acontece. E a pesquisa dele mostrou uma série de coisas muito interessantes. O que o Émile Durkheim nos traz de novidade? Primeiro, ele não fez apenas teoria sobre o assunto. Durkheim fez uma pesquisa extremamente extensa junto a documentos. Ele foi aos fatos sociais da época dele, virada do século XIX para o século XX. Ele pesquisou em 1897 os registros oficiais de suicídios ocorridos ao longo das últimas décadas, desde esse tempo, em mais de uma dezena de países europeus, inclusive alguns estados norte-americanos. E
Para vocês terem uma ideia, o tamanho dessa pesquisa, ele pesquisou aproximadamente 26 mil dossiês de suicídios cometidos apenas na França. E utilizou também um estudo desenvolvido por um contemporâneo de Allan Kardec, o Brière de Boismont, que analisou escritos deixados por 1.507 pessoas que se suicidaram, e que originou uma publicação desse autor em 1856, intitulada Sobre o Suicídio e a Loucura Suicida. Allan Kardec, inclusive, se referiu a essa publicação na Revue Spirit, na Revista Espírita, de julho de 1859. E o que o Durkheim descobriu nessa pesquisa que ele fez? Olha só que interessante. Ele descobriu que cada sociedade tem uma taxa de suicídio que é específica dessa sociedade. E que dentro dessa sociedade, essas taxas elas variam conforme os contextos sociais. Uma coisa interessante foi a percepção que ele teve de que o índice de suicídios em uma certa sociedade é sempre mais ou menos o mesmo ao longo do tempo, sofrendo variações pequenas, discretas e lentas. Ou seja, de um ponto de vista espírita, as pessoas reencarnam e desencarnam, isto é, os espíritos entram e saem do meio social encarnado e a taxa de suicídio naquele meio se mantém. Isso se torna ainda mais claro quando se observa, por exemplo, que nas sociedades onde as taxas de suicídio são elevadas, olha que coisa interessante, nas sociedades onde as taxas de suicídio são mais altas, os imigrantes que saem dessa sociedade e vão morar em outra, onde a taxa é baixa, como que por mágica eles deixam de ser propensos ao suicídio. Ou seja, esses grupos não levam consigo o desejo de desistirem da vida. E isso o Durkheim verificou num fato histórico muito impressionante da época dele, que foi o grande êxodo da Europa para as Américas. E ele observava que as diferenças de taxas de suicídio desses dois povos não se alteraram nem mesmo dentro do grupo de imigrantes. O grupo de imigrantes de um país com alta taxa de suicídio que migrava para um país com baixa taxa de suicídio, esse grupo se conformava com a baixa taxa de suicídio de onde ele havia chegado. Isso constatado, o Émile Durkheim procurou então saber quais seriam os fatores sociais que implicavam no aumento ou na diminuição da ocorrência do suicídio nas sociedades. E foi essa parte do estudo que ele fez que gerou um livro que ele escreveu, que hoje é um clássico sobre o assunto, que se chama Suicídio, e que se tornou uma das obras mais importantes sobre esse assunto nas ciências sociais até o dia de hoje. Ele observou, por exemplo, que as taxas de suicídio eram maiores nas sociedades protestantes do que naquelas ligadas ao catolicismo e ao judaísmo. E o que me pareceu particularmente ainda mais importante, essa correlação do suicídio com as tradições religiosas não tinha diretamente nada a ver com algumas coisas que parecem óbvias para os espíritas quando tratam do assunto, como, por exemplo, o modo de encarar a morte. É um fato muito aceito pelos espíritas, de que se as pessoas tiverem conhecimento de que a vida continua, elas vão tender menos a se suicidar. Ora, tanto o catolicismo quanto as correntes protestantes, por serem denominações vinculadas ao mesmo tronco religioso, que é o cristianismo salvacionista, sempre tiveram o mesmo modo de encarar a perspectiva do fim da vida física. Então, a religião interfere nas taxas de suicídio, diz Durkheim, não pelo que elas ensinam, não por suas doutrinas ou por suas teologias. E isso é interessante. A pesquisa de Durkheim demonstrou ainda que as taxas de suicídio estão muito mais ligadas ao tipo de coesão social que essas tradições religiosas geram. Isto é, ao maior ou ao menor individualismo que caracterizava as relações sociais desses grupos. Ele verificou nesse sentido que os protestantes europeus se caracterizavam por um individualismo muito maior do que os católicos e os judeus.
Isto é, os judeus e os católicos teriam mais senso comunitário, eles formavam grupos mais solidários e mais unidos do que os protestantes. E por esta razão, as taxas de suicídio entre católicos e judeus eram menores do que as taxas de suicídio entre protestantes. Em outras palavras, não é, segundo esse estudo, a crença religiosa que minimiza os riscos do suicídio. Tanto é verdade que, eu não sei se vocês sabem, mas dos poucos dados que existem no Brasil a respeito disso, e são dados com baixa confiabilidade, é preciso que se diga, a taxa de suicídio entre espíritas não difere significativamente das dos demais grupos. Mas o nível de comprometimento das pessoas umas com as outras, o nível de solidariedade das pessoas umas com as outras dentro de uma comunidade religiosa, isso sim pode minimizar os riscos de suicídio. Durkheim estudou também a relação entre suicídio e a estrutura familiar e tirou conclusões bastante semelhantes a essa. O suicídio, diz ele, é mais provável em famílias menos integradas, menos coesas, onde cada um vive por si e não se importa com os outros, do que em famílias mais unidas. Assim também, entre pessoas solteiras e solitárias, o índice do suicídio costuma ser maior do que entre pessoas casadas. E mesmo entre casados, a presença dos filhos reduz a taxa de suicídio. Pelas mesmas razões, pessoas idosas se matam mais do que pessoas jovens, e homens matam-se mais do que mulheres. Essas constatações extremamente semelhantes entre indicadores de sociedades, religiosidades e famílias permitiram a Durkheim constatar que cada um desses níveis de relacionamento social é significativo e interfere no outro. Se a sociedade está em crise, mas a família é coesa, o espírito encontra no ambiente familiar uma proteção contra a possibilidade de que desista de viver por conta de problemas sociais. Mas como, em geral, a crise econômica ou a crise social ocorre acompanhada de desagregações familiares, a taxa de suicídio na sociedade se mantém mais ou menos a mesma. Se todas essas três falharem, isto é, se a sociedade entra em crise, se a religião é individualista e a coesão familiar for baixa, então é altamente provável que mais gente irá desistir de viver nesse ambiente. Vejam, meus amigos, o impacto que isso tem para os juízos espirituais ou para a análise do espírito a partir do espiritismo. Uma pessoa, ela não é obrigatoriamente melhor ou mais evoluída por não apresentar pensamentos suicidas. Pode ser que ela apenas esteja situada num contexto social, cultural ou familiar mais favorável. Da mesma forma, ninguém precisa se sentir inferior ou desequilibrado porque tenha tido ideações suicidas ou até por ter realizado alguma tentativa nesse sentido. Essa pessoa pode estar apenas enfrentando problemas familiares, culturais ou sociais que estejam no limiar ou mesmo ultrapassando a capacidade dele de suportar e daí o desejo, às vezes, de desistir de viver. Uma sociedade espiritualmente pobre ou adoecida é uma sociedade incapaz de fornecer a seus membros um sentimento de solidariedade, de tal maneira que os faça se sentir protegido das angústias que podem ser insuportáveis, angústias advindas dos problemas do mundo ou dos problemas da vida. As questões sociais e até as questões econômicas, elas têm, portanto, uma enorme incidência espiritual. Porque uma família que tenha problemas de sobrevivência e cujos membros não sejam capazes, por uma razão ou por outra, de se amparar mutuamente, isto é, uma família que enfrente problemas econômicos e cujos membros tendam a abandonar os parentes, vai aumentar a propensão das pessoas abandonadas de se suicidarem. E o problema, então, não vai estar, pelo menos não prioritariamente, nessas pessoas, e sim no contexto familiar e social em que elas estão inseridas. Da mesma forma, uma família rica, onde o individualismo e a falta de afeto sejam predominantes, vai ter mais probabilidade de que haja ali pessoas
que se suicidem do que uma família pobre que cultive uma integração e uma união maior entre si. De modo semelhante, uma religião ou uma doutrina, que pode ser até a espírita, mas cujos adeptos, mesmo que saibam da vida depois da morte, interpretem o espírito como um responsável individual por sua evolução, isto é, que cada um cuide de si, aumentará a taxa de suicídio entre os seus adeptos. A essa incapacidade ou perda de coesão social, essa incapacidade de solidariedade, o Hermes Durkheim chama de anomia. Segundo ele, uma sociedade anômica, enfraquecida em seus vínculos sociais, se torna uma das fontes em que se alimenta o contingente anual de suicídios no mundo. Um exemplo espantoso dessa questão é a elevada taxa de suicídio entre pessoas LGBTQIA+, no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. E talvez, pelas mesmas razões, está entre os países de maior taxa de suicídio na população LGBT. Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, o IBDSEX, apenas com pessoas LGBT brasileiras, identificou, pessoal, que 62,5% delas já pensaram em suicídio. Outra pesquisa, feita pelo Grupo Iniciativas de Saúde do Adolescente, do Instituto César Chaves, da San Francisco State University, nos Estados Unidos, concluiu que crianças homossexuais que enfrentam altos níveis de rejeição têm uma chance 8 vezes maior de tentar o suicídio. A rejeição aumenta em 6 vezes a possibilidade dessas crianças sofrerem depressão, aumenta em quase 4 vezes a probabilidade de recorrerem a drogas ilegais ou a praticarem o sexo desprotegido. O exemplo dos homossexuais talvez seja o mais explícito para demonstrar como o risco de suicídio pode aumentar numa sociedade em que família, religião e cultura social reforcem o preconceito. Quem reencarna na condição gay no Brasil tem no mínimo 4 vezes mais chance de se suicidar do que qualquer outro brasileiro reencarnado. E não é porque ele seja um espírito inferior, mas porque lhe faltará, com muito maior probabilidade, a imprescindível proteção trazida pela solidariedade, pelo apoio, pela coesão social, que torne válido suportar as angústias da vida. E quando eu falo de angústias da vida, eu não estou falando de homossexualidade, porque a condição homossexual não devia ser um problema. Só é problema por razões sociais, pelo preconceito e pela rejeição que sofrem países como o Brasil. É o preconceito, é a incompreensão, é o abandono que matam. As pessoas, portanto, elas não se matam simplesmente porque elas desistem de viver ou por covardia moral. As pessoas, pessoal, se matam porque as condições sociais que as afetam atuam de tal modo sobre elas que elas não veem mais sentido em continuar vivendo. Portanto, sobre o suicídio, não basta o tratamento psicológico. O trato psicológico não é suficiente. Os espíritas devem levar em conta os aspectos sociais que afetam os indivíduos a ponto de levá-los a desistirem da própria vida. Eu tenho um amigo espírita aqui em Goiânia, que é o Elias Inácio de Moraes, que ele escreveu no blog dele, ele tem um blog muito interessante chamado Fronteiras do Pensamento Espírita, e lá nesse blog tem uma página em que ele escreve sobre o suicídio, e ele diz lá uma coisa muito interessante. O Elias diz o seguinte, abre aspas, se as ações pontuais de acolhimento ao indivíduo, a escuta ativa, são indispensáveis junto àqueles que já evidenciam a intenção de se matar, se isso é verdadeiro, modificar as situações sociais que os estão levando a essa situação se constitui em uma ação de muito mais amplo alcance, sendo ambas imprescindíveis. O suicídio é, portanto, fruto do abandono, fruto do preconceito, fruto da insegurança financeira, da competitividade desenfreada, do desemprego
do individualismo, mesmo que travestido de religião, da indiferença social. Todos esses fatores, meus amigos, são sociais, políticos, econômicos e culturais, e aumentam a incidência de depressão, de estresse e de desespero. Tudo, então, que puder ser feito no sentido de promover a aceitação dos outros, o acolhimento das pessoas, a diversidade em todos os sentidos, a solidariedade, a aceitação da diferença do outro, o espírito de grupo, as políticas de fraternidade e de amor ao próximo, todas essas coisas podem influir nas taxas de suicídio. Assim, se nós queremos reduzir os índices de suicídio do lugar onde nós vivemos, da sociedade em que a gente vive, é preciso compreender isso. Nós não evitaremos o suicídio simplesmente tentando tornar os indivíduos melhores ou mais resistentes. Nós não evitaremos o suicídio ameaçando as pessoas com sofrimentos escabrosos depois da morte, com vales de suicidas ou essas coisas. Nós podemos reduzir os índices de suicídio tornando a sociedade em que a gente vive um ambiente mais acolhedor, mais humano, mais solidário, mais respeitador dos direitos, mais conforme àquela ponderação de Jesus, segundo o qual os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. É isso, muito obrigado. Eu fico à disposição de vocês caso queiram debater esse assunto que é de altíssima relevância. Nós que agradecemos aqui, Luiz. Ainda bem que a gente grava o TED, né? Porque falas como essas precisam ser replicadas, né? E às vezes ficam nas nossas discussões de grupo, que não são gravadas, né? E a gente só leva por interpretações individuais, né? Mas está aí gravado, vai ser disponibilizado no site, que a gente replique bastante isso aí, né? E a gente ainda lida em termos de suicídio com muita subnotificação, inclusive fruto de preconceito, né? De pessoas que ainda hoje em dia não querem que seus familiares sejam vistos como suicidas, né? Que não entendem, famílias, às vezes, de suicidas, né? Que o pai suicida, o filho suicida, né? E não veem a questão ali que está implícita ali, né? Eu posso dar um pitacozinho a respeito? Claro! Assim, a questão do suicídio é uma questão grave e de difícil trato, justamente porque ela toca numa questão que a antropologia demonstra já há muito tempo, que é uma das zonas de tabu da sociedade. Nós temos duas grandes zonas de tabu na sociedade, que é a sexualidade e a morte. Essas duas zonas de tabu são muito difíceis de serem trabalhadas, exatamente porque o modo como, na nossa cultura, especialmente na cultura ocidental cristã, as pessoas lidam com esses acontecimentos, o modo como as pessoas lidam com a experiência da sexualidade e com a experiência da morte, costuma ser o modo da vedação, da restrição, do segredo, o modo da não discussão. Então, é muito comum, por exemplo, quanto menos esclarecida uma sociedade, mais isso é verdadeiro, que uma criança se torne adolescente e entre para a juventude e a vida adulta sem ter tido de seus pais orientação sexual nenhuma. E a mesma coisa acontece com a questão do sofrimento e da morte. A nossa sociedade ela tem a cultura de negar a morte e de negar o sofrimento. Mas como não é possível negar a morte nem negar o sofrimento, a gente nega a visibilidade da morte e a visibilidade do sofrimento. É por isso que, hoje em dia, grande parte de nós vivencia o processo de desencarnação numa situação de isolamento completo, às vezes numa UTI de um hospital, ao invés de ser cercado de pessoas queridas, ao invés de ser cercado de afetos. E mesmo, antigamente, os velórios aconteciam na sala da casa da própria pessoa, hoje nós temos velódromos. Por quê? Para evitar trazer a imagem da morte para dentro de casa. E esse é um dos modos de negar o sofrimento e negar a morte que a nossa sociedade tem.
a negação do suicídio ela decorre dessa cultura. Pra você ter uma ideia, o jornalismo não cobre suicídios, exceto se for de pessoas assim extraordinariamente conhecidas. Se o presidente da República se suicidar, vai para os jornais. Mas se qualquer outra pessoa se suicidar, isso não aparece nos jornais. O argumento da ética jornalística é, olha, que se a gente publicar que alguém se suicidou, a gente vai incentivar outras pessoas a se suicidarem. Mas, de qualquer maneira, constitui um exemplo do tabu. É uma proibição de relato, uma proibição de registro, que, de fato, faz com que os dados fiquem subnotificados, e aí a gente fica sem muita condição de lidar com o problema, porque ele não é enfrentado de frente. O meio jornalístico ele tem um protocolo até para fazer divulgação, né? Mas, assim, uma das questões relacionadas a suicídio, só fazer uma fala breve aqui para passar para os demais companheiros, né? É que ele é considerado uma questão de saúde mental, né? E os maiores índices de suicídio estão relacionados a questões de saúde mental, né? Que contempla tudo isso que você está colocando aí, né? Quando a gente tem, por exemplo, proporcionalmente, os indígenas se matam em índices altíssimos. Por quê? Um exemplo é eles, na relação com cidades próximas de suas tribos, eles vão lá trabalhar, vão lá viver suas vidas, não conseguem trabalho, não conseguem se adequar bem, mas quando voltam para suas tribos, eles não são bem aceitos. Isso tem estudos apontando isso aí, né? E aí eles não conseguem lidar bem com essas questões, né? E é importante considerar que o Luiz apontou aí, né, que muitos dos casos, talvez a maioria dos casos, se tiver um olhar sobre eles, não de uma forma a excluir, que a nossa sociedade tem uma tendência muito grande a excluir o diferente, excluir aquilo que a gente não quer lidar, que a gente não sabe lidar muitas vezes, não quer cuidar. Só que o diferente hoje são tantos grupos, né, que o diferente está virando comum, né? Mas se essas pessoas tiverem alguém que se atentem para os sinais que elas dão, certamente, se atentem para o cuidado que elas precisam, relacionados a essa questão que as levam, as questões que as levam ao suicídio, né? Elas não vão suicidar, né? Busquem um tratamento, busquem um cuidado, né? Elas não suicidariam, né? E muitos que tentam, não tentam novamente, né? Por quê? Porque elas acabam sendo cercadas de cuidado. Elias, eu acho que foi você que foi citado, né, Elias? Pois é, tem que agradecer o meu amigo Signatis por ter citado meu artigo aí, ó. Obrigado, Signatis. Citei, mas foi com a autorização dele. Na época, eu pedi autorização dele para fazer isso. Não, mas é um direito isso aí, a citação é um direito, ainda mais quando cita a fonte assim, né? Isso é honra de quem foi citado, viu, Signatis? Mas tem muita coisa que você falou nesse artigo, Elias, que eu não citei a fonte, que a fonte é você. Não, sim, mas Só você citou o Durkheim, que é a aquela frase nossa... que eu coloquei entre aspas, eu plagiei você em muita coisa do que eu disse. Coisa boa, tá bom, isso é bom, Signatis, é sinal que a gente anda muito junto, viu? Mas, assim, eu queria destacar aqui um ponto que eu acho que ele merece uma reflexão, porque no meio espírita a gente observa assim, uma resistência muito grande a tratar de uma questão que eu acho de fundamental importância e que, a meu ver, está todinha muito bem descrita por Allan Kardec ali na parte das leis morais, que é a questão da transformação social. O meio espírita desenvolveu uma visão, e eu tenho a impressão que isso se deve muito assim, à maneira como o espiritismo foi incorporado socialmente aqui, né, no Brasil, a partir da vinda, né, das ideias espíritas, dos livros espíritas aqui para o Brasil. A sociedade brasileira criou um espiritismo próprio. Isso hoje já está muito bem estudado pela Célia Ribas e por um monte de gente aí que estuda isso, né? O espiritismo aqui no Brasil ele se formou de uma maneira muito diferente do que era a visão de Kardec a respeito desse movimento. E com isso ele adquiriu uma característica muito individualista e pouco atenta às questões das mudanças sociais. E, a meu ver, esse é um ponto que a gente precisa discutir muito no nosso meio, porque, assim, olha, como eu vejo o pessoal fazendo palestra, campanha Setembro Amarelo,
Aí vai todo mundo fazer palestras sobre suicídio, pega lá a memória de um suicida, e pega o caso da André Luiz, e conta, e fala para as pessoas o que acontece, não desista da vida, né? E a gente sabe que tudo isso não muda nada, gente, não muda nada. Isso aí não vai fazer a pessoa dar conta de enfrentar a barra que ela está enfrentando, né? Então, assim, a pergunta minha é como a gente começar a trabalhar no meio espírita essa importância de a gente ter clareza da necessidade de transformação social, de mudanças sociais, mudança no modo de funcionamento da sociedade. Porque se a gente não mudar o modo de funcionamento da sociedade, a gente não vai mudar essas coisas. No meio espírita criou-se aquela crença que a sociedade é a soma dos indivíduos, né? E a gente sabe que não é a simples soma. O conceito de sinergia da teoria de sistemas traz uma visão totalmente diferente. Então, assim, como a gente começar a criar um despertamento para a necessidade de transformações sociais que possibilitem um mundo menos competitivo, um mundo menos materialista, um mundo menos focado na ambição, na riqueza material, de tal modo que a gente possa efetivamente ter um espaço de vida melhor para as pessoas serem felizes e sentir prazer de estar vivendo e não querer desistir da vida. Luiz, guarda essa pergunta aí. Vamos passar para mais comentário ou pergunta e depois a gente volta. Tranquilo, estou à disposição de vocês. Está aberto aí, pessoal. Mais alguém? Fala, Eli. Baixa essa mão. Signates, é comum nos estudos espíritas a respeito de suicídio a gente falar que é um fato assim, relativamente extraordinário, vamos dizer assim, porque o ato de suicidar envolve o indivíduo, o espírito, né, encarnado, tem que superar o que a gente genericamente chama do próprio instinto de conservação, que é um instinto extremamente forte que faz, muitas vezes, a gente permanecer vivo e lutar pela vida, né? Quando chega ao ponto do indivíduo suicidar, é porque esse instinto não foi suficiente, vamos dizer assim, para reter o indivíduo naquela encarnação. No entanto, esse instinto de conservação também é abordado, na maioria das vezes, eu falo porque normalmente também eu abordo assim, sob um ponto de vista muito do espírito encarnado, né? Assim, nós, como espírito encarnado, passamos por uma evolução imensa e tal, e durante esse período de evolução, a conservação, o instinto de conservação deixou muitas marcas. Como que a gente poderia ver essa história do instinto de conservação de um ponto de vista coletivo, né? Porque, na realidade, mesmo nas fases primitivas de evolução, a gente se reuniu em vista da conservação também, né? Mas muitas vezes a gente não fala disso, né? Como se o instinto de conservação fosse só do indivíduo, né? Há uma perspectiva de abordar esse instinto de conservação do ponto de vista mais amplo, no aspecto social também? Vamos voltar para você, Luiz, que já colocaram duas questões complicadas para você aí, né? E depois a gente abre para o pessoal. Quanto mais eu converso com essas pessoas, mais eu tenho dificuldade de responder as perguntas que elas fazem. O Elias, então, é mestre em fazer isso, né? Em encostar a gente no canto da parede. Eu vou começar com a questão do Elias, para depois passar para a sua questão, Eli, até por uma razão de progressão dos assuntos, né? A primeira coisa que eu queria era discordar fraternalmente do Elias numa coisa. Eu não acho que o individualismo no espiritismo seja um fenômeno brasileiro. O espiritismo é individualista desde Kardec. Allan Kardec, a visão que Allan Kardec apresenta do espírito, da evolução, da reencarnação, da mediunidade, e a visão que Allan Kardec apresenta de sociedade é uma visão individualista. Não somente individualista, mas uma visão individualista e uma visão
preocupada, centralizada no problema da moral. Moral vista não como uma regra cultural ou como uma tradição cultural. Moral vista como um apanágio individual do espírito, estabelecido por uma conexão ou pela desconexão, e aí ele posiciona a noção de evolução nisso, entre a existência de uma consciência que é como se fosse a própria lei de Deus dentro da pessoa, e o comportamento individual, as escolhas individuais do livre-arbítrio dessa pessoa. Ou seja, moral para Allan Kardec é uma inscrição positivista de uma lei que, como as leis da física, seria uma lei universal. E, nesse sentido, o Allan Kardec assume como moral superior o modo de vida europeu. Então, isso é centro na ideia espírita. De forma que uma visão brasileira individualista do espírito, ela vem de Allan Kardec. Mas eu concordo com você que a sociedade brasileira inventou um espiritismo próprio. E não teria como ser de outro jeito. Tudo aquilo todo produto cultural ou produto simbólico que advém de uma sociedade para outra, que modifica-se, que se transfere de contexto, especialmente entre sociedades absolutamente diferentes, a sociedade francesa e a sociedade brasileira, não só no século XIX para o século XX, como até hoje, são sociedades completamente diferentes, são culturas completamente diferentes. Não tem como você fazer uma transposição cultural sem adequações, sem adaptações. E o espiritismo adaptou, o brasileiro adaptou muito bem o espiritismo e ele deu certo como movimento social justamente porque adaptou ao Brasil. Então, eu queria só pontuar isso porque eu acho que a coisa é mais ampla. Eu acho que a crítica ao individualismo no espiritismo ela deve pontuar um repensar da conceituação espírita, não ao modo brasileiro de praticar, mas um repensar da conceituação espírita desde Kardec. E aí, por essa razão, é que há essa dificuldade de trabalhar no meio espírita uma visão de transformação social. Por quê? Porque uma visão de transformação social importa num debate social e político. Você não desenvolve uma ideia de transformação social sem debater questões econômicas, sem debater problemas políticos, sem debater as instituições sociais, sem discutir o Estado. Não se fala em transformação social sem envolver na discussão esses conceitos. E o Espiritismo não trabalha esses conceitos. Pergunte para qualquer liderança espírita, faça para qualquer liderança espírita ou qualquer intelectual espírita muito bem informado, a pergunta que me foi feita por um deputado estadual aqui em Goiás, há coisa de uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, virou para mim e falou, olha, você é espírita e tal? Na época eu ainda era militante espírita. Eu respondi que sim, e ele me perguntou, então me diga, Signatis, qual que é o projeto de Estado que o Espiritismo propõe? Porque eu gostaria de estabelecer um diálogo com vocês a respeito disso. Qual é o projeto de governo ou de Estado que o Espiritismo propõe? E eu fiquei com cara de paisagem, porque não há projeto de Estado que o Espiritismo propõe. O Espiritismo propõe uma reforma individual, íntima de cada pessoa. O que Allan Kardec chamava de transformação social, Elias, é decorrente das ações individuais. E, a partir de uma visão positivista, da força natural das coisas. Porque a evolução é sempre para frente, não há involução, e aí as coisas evoluem naturalmente. E ai de quem não acompanhar. Se você não acompanhar, você fica para trás e vai para um mundo inferior. Essa é a concepção fundamental. E essa concepção ela está incorreta. Essa concepção está incorreta. De forma que, por que é que o meio espírita não tem uma visão de transformação social? Porque os conceitos espíritas não ensinam o espírita a olhar para as pessoas e olhar para a sociedade e enxergar coisas sociais.
o suicídio, que o trabalho de Durkheim mostra com muita clareza que é um problema social, é um problema vinculado à vida das sociedades. Não há um conceito espírita que produza a espiritualização disso. E eu acho que é aí que precisa mudar. E por essa razão, eu diria ao Elie que eu não pensaria só o instinto de conservação ou o instinto de preservação. Eu não tenho uma visão, digamos, mais centrada nas ciências biológicas, de pensar as coisas a partir de instintos. Eu penso que a questão do modo como o espiritismo poderia atuar sobre o problema do suicídio é, sobretudo, estabelecendo redes de solidariedade social dentro dos quais as pessoas se sintam protegidas. Parece que foi o Christian que falou dos indígenas, né? Foi você, Christian, que falou dos indígenas? Foi eu. Os indígenas, eu acho que a análise que você faz é correta, mas ela talvez possa ser um pouco mais aprofundada. O indígena, no seu ambiente original, ele tem a vivência e a cultura da tribo. Numa tribo, o sentido do coletivo é mais importante do que o sentido do individual. Um índio dentro da tribo, ele não é um indivíduo com outros indivíduos. Um índio dentro da tribo, ele é a própria tribo. Então, nada que afete alguém da tribo deixa de afetar a ele. Ele não pensa originalmente, a cultura indígena não pensa a vida a partir de um indivíduo e de outro, separado do outro indivíduo. Isso não é só o índio brasileiro. A vivência tribal é uma vivência comunitária. As pessoas se unem para sobreviverem juntas. E isso é uma condição da existência. No momento em que o indígena tem um contato com o branco e passa a ter que sobreviver na sociedade branca ele não é uma coletividade. A nossa sociedade não é um coletivo. A nossa sociedade é uma sociedade individualista em que cada um cuida de si. Então, eu diria que as taxas de suicídio aumentam entre os índios não só por conta de falta de emprego ou falta de condição de sobrevivência na sociedade branca. Há pesquisas também que demonstram que a taxa de suicídio dentro de tribos indígenas aumenta exponencialmente quando missionários cristãos vão converter os índios ao cristianismo. E começam a ensinar para eles coisas como o pecado original, como o sentimento de culpa por serem de medo de Deus, né? A ideia de salvação ou de perdição, a ideia de um diabo. Isso desestrutura o sentido de comunidade deles. A salvação passa a ser um episódio de luta individual e isso fragiliza essa pessoa que foi formada dentro dessa cultura a ponto de que ela não sabe mais, ela perde as referências para viver. E não é porque ela é primitiva, não. Se nós formos levar em consideração a qualidade da solidariedade humana, a qualidade do afeto existente entre as pessoas numa tribo indígena, talvez nós tivéssemos que, a partir de valores espíritas, considerar que as pessoas dessas tribos sejam muito superiores a nós, porque são capazes de um nível de solidariedade que às vezes nós não somos. E aí nós as consideramos primitivas, por quê? Porque elas não enriquecem materialmente, porque elas não se matam para acumular riquezas, porque elas não degradam o ambiente, não usam o ambiente para o seu próprio proveito. E a gente, quer dizer, as nossas referências de evolução e as referências espíritas de evolução estão muito vinculadas a uma certa espécie de moral europeia branca, e isso precisa ser repensado. Eu diria que o espiritismo precisaria de um processo de decolonização nesse sentido. É fundamental que a gente repense essas coisas a fim de sairmos de juízos de valor, que são juízos ainda de uma mentalidade histórica e antropológica do século XIX na Europa e que as ciências sociais já superaram de muito.
nas ciências, para as ciências sociais contemporâneas, isso já desde a virada da primeira para a segunda metade do século XX, não existem sociedades mais evoluídas ou menos evoluídas do que as outras. Não existem sociedades superiores e sociedades inferiores. Não existem culturas superiores e culturas inferiores. As culturas, elas se conformam dentro dos seus padrões sociais e devem, essas culturas, serem respeitadas como tal. Na filosofia se discute muito se existem ou não existem valores universais, né? O valor da vida é um valor universal, o valor da liberdade é um valor universal, mas é muito difícil para nós pensarmos valores universais nos abstraindo das diferenças culturais. Então, é bastante importante que haja uma reflexão bem mais complexa, o problema é muito mais sério, o problema é muito mais complexo. Então, uma visão de evolução espiritual a partir da mentalidade espírita construída no século XIX, ela, eu posso dizer isso com tranquilidade, com certeza para vocês, ela é dificilmente compatível com o desenvolvimento das ciências sociais e das ciências históricas contemporâneas. Muito dificilmente compatível. E é talvez por essa razão que o espiritismo não dialoga com as ciências sociais, quase que em ponto nenhum. O espiritismo percorreu o século XX e já percorre um quartil do século XXI, quase inteiro, ignorando completamente o desenvolvimento das ciências sociais e das ciências humanas como um todo. E isso é lamentável, porque isso tende a tornar o espiritismo uma pequena seita, ainda centrada numa visão bastante positivista e vinculada a uma certa mentalidade europeia que prevaleceu e que era bastante atual no século XIX, mas que não possui mais atualidade nenhuma e tem até alguns riscos de se construir uma visão extremamente conservadora de elementos humanos que demandam transformações e urgências como esse assunto que nós vimos discutindo. Não sei se eu consegui responder vocês. Eu acho que o Elias merece o direito de tréplica. Bom, vamos passar primeiro para o João Márcio, e aí depois, se o Elias quiser, a gente volta para ele. Tá ok, Elias? Boa noite, meu povo. Amigo Luiz Signates, a gente não se conhece, mas já temos uma dívida de gratidão. A minha comunidade é a cidade em número 2 de índice de suicídio em todo o estado. E até hoje, através da sua fala, eu percebi que a gente sempre fez um trabalho psicologizando o fenômeno. Você trouxe aí dados de forma muito rica, erudita, e muito obrigado. A gente vai começar a trabalhar aqui agora a origem social do suicídio. Eu nunca tinha pensado por esse viés. Eu queria dizer na minha fala que o primeiro a mandar para o inferno suicidas foi Santo Agostinho. Na obra Cidade de Deus, ele analisa o suicídio de Lucrécia, uma patrícia romana que tinha sofrido abusos sexuais, e ele vai ser o primeiro a afirmar que ela estaria direto no inferno. Aí começa um estigma do suicida e do suicídio, que embora sendo um crime perante a lei divina, esse amparo social dificilmente houve. Na Idade Média, a coisa piorou. As condenações que tinham para o suicida era, primeiro, ser proibido rituais fúnebres. Até hoje, algumas denominações igrejistas, religiosas, proíbem missa para o suicida. A outra é proibido ser enterrado em terra sagrada, no caso, cemitério. Na Idade Média, o suicida era lançado em vala comum em local desconhecido. E a terceira condenação da Igreja-Estado do período medieval, que era bem cruel e mais desumano, é que depois do ato, os bens e os patrimônios do suicida eram confiscados pela Igreja. Todos. E eu fico imaginando à luz da doutrina espírita, se esse espírito, sofrendo as consequências do ato, agora ainda teria como acréscimo a dor de ver sua família passando fome.
E eis que surge a doutrina espírita e traz uma proposta diferente, um olhar diferente. Geralmente, quando a gente faz uma reflexão crítica sobre o movimento espírita, a gente tende a atribuir a doutrina. E a gente acaba lançando fora a água do banho com o bebê. A doutrina espírita, ela é um conjunto de princípios totalmente diferente dos mitos que circulam no movimento espírita. O movimento espírita psicologizou, é bem individualista, a abordagem, por exemplo, sobre o suicídio, que é o tema do nosso TED. A doutrina, não. Você pegar obras como Leon Denis, Espiritismo e Socialismo, Kardec coloca a importância da caridade moral ao lado da caridade social. E para deixar como citação, quem quiser conferir, é muito interessante, na Revista Espírita de 1862, capítulo Padeiro Desumano, é narrado a história de um suicídio de uma mãe, muito aflita por ver seus filhos passando fome. Ela é evocada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e no diálogo com Kardec, ela narra seu dissabor no além-túmulo e, ao final, ele sempre tinha o costume de chamar um espírito superior para esclarecer. E ele convoca Lamennais e pergunta, explica para nós a causa da dor, a motivação, o que levou essa pobre mãe a cometer o ato. E para a surpresa do movimento espírita, que eu vou lembrar que o Adair não estuda Kardec, precisa voltar para a codificação, Lamennais diz, essa pobre mulher é uma vítima da sociedade e de vossas leis. Quando a civilização estabelecer leis justas, esse tipo de suicídio não ocorrerá. Perceba, em 1862, Lamennais já coloca a origem social de um suicídio. O movimento espírita precisa estudar a doutrina e perceber que a doutrina, pela sua complexidade, quando propõe a caridade, é uma profilaxia, uma prevenção contra o individualismo e o materialismo. Obrigado, João. Kardec também aponta sobre a origem cultural do suicídio, né? Quando ele cita em uma das questões do Livro dos Espíritos, né, as mulheres que, não sei se ainda existe essa prática, mas que se matavam, né, após a morte do marido, eram meio que obrigadas a se matar, né, e faziam a contragosto, né, e que ele diz não deve ser considerado como suicídio, né? Quem mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, Elias, você foi chamado, você quer fazer algum comentário, Elias? Eu acho, mas assim, na verdade, Signades, eu concordo inteiramente com a sua discordância. Né? Eu concordo inteiramente com a sua discordância, eu acho que não está errado, não. Eu só me referi ao fato que aqui no Brasil, essa parte relacionada à transformação social, em que pese ainda, porque essa questão do espiritismo ser individualista na origem, ela dá um caldo com pão de queijo, com torrada, né? Dá para a gente comer uma sopinha com torrada discutindo essa questão do individualismo na obra de Kardec. Porque não adianta a gente querer que Kardec tenha fechado todos os assuntos. Ele não fechou tudo. Na verdade, ele abre muitas discussões. Ele abre e não consegue aprofundar todas elas. Né? Então, até essa questão aí dos aspectos culturais mesmo, na época não existia nem o conceito de cultura, né? Só a gente lembrar que nem o conceito de cultura ainda não existia naquela época. Você pegar assim, pega o PDF da obra de Kardec inteirinha, põe para procurar a palavra cultura. Vai ver o que aparece. É muito engraçado. É cultura do ponto de vista da agricultura, né? É cultura do ponto de vista conhecimento, mas de cultura como a gente conhece hoje, esse conceito vai nascer um pouco depois. Né? A única referência que tem na obra de Kardec a respeito de cultura, como sendo o conjunto das tradições, dos saberes sociais, o único conceito que tem não é dele. É uma correspondência que ele cita onde a pessoa usa esse conceito.
Então, assim, então Kardec ele não consegue explorar todas as questões, e é mais do que claro, 14 anos não daria jamais para fazer esse aprofundamento. Então, quando eu falo dessa questão do individualismo, é porque aqui no Brasil, mesmo a questão da transformação social, que aparece para Kardec ali como resultado da ação humana, onde ele espera que uma maioria ali no Viagem Espírita de 1862, ele deixa isso muito claro, né? Fala, se for esperar todo mundo se transformar, nós estamos perdidos. Quantos milhões de anos vão transcorrer? Ele fala, o grande desafio é conseguir que uma maioria, pelo menos, comece a ser adepta dessas novas ideias, que o dia que essa maioria tiver consciente disso, ela arrasta... aliás, ele não fala nem maioria, ele fala assim, ó, que existe um grupo que puxa as transformações, tem um outro grupo que vai para onde a força for maior, e tem o grupo da resistência. Né? Então, não é nem maioria. É o dia que esse grupo conseguir ser tão numeroso que puxe os indecisos para constituir essa maioria. Né? Que aí essas transformações sociais se tornam possíveis. Então, assim, não é que ele não tinha uma visão disso, ele tinha, embora apoiasse muitas transformações sociais na visão de indivíduo. Né? Acho que faltou, e a sociologia não estava estruturada quando Kardec escreveu os livros dele também, né? É bom a gente perceber isso. O Comte mal tinha inventado o conceito de sociologia. O Comte mal tinha inventado. O Comte é contemporâneo de Kardec. Então, assim, Kardec não teve nem essa discussão sociológica de profundidade para poder fazer uma elaboração dessas questões. Então, quando eu digo assim que o movimento espírita mais reacionário à ideia de transformação social, é porque aqui parece que ficou pior ainda do que lá, né? Aqui nem aquela visão de transformação social que está presente ali no Livro dos Espíritos, do ponto de vista das mudanças civilizacionais, das mudanças das instituições, da mudança do aparato legal que rege a vida em sociedade, até aquilo o meio espírita não gosta muito de discutir. Tem uma certa resistência. O meio espírita brasileiro gosta mais do espiritismo consolador prometido, da autoajuda, né? Da paciência, perdão. E eu entendo, fala mais ao coração das pessoas. Né? Então, é só nesse sentido, mas eu assimilo inteiramente as suas ponderações e até agradeço por chamar a atenção para esse lado, porque realmente a gente não pode perder isso de vista, não. Mas eu volto, até aproveitando a fala do João Márcio. Né? Assim, olha, Kardec não explorou em profundidade todos os assuntos, porque era impossível em 14 anos fazer isso. Ele dá uma pincelada, abre discussões, provoca algumas reflexões, e acho que o trabalho de continuar é nosso, né? É a gente que tem que dar continuidade a esses estudos aí, e ampliando os horizontes, trazendo o que a ciência está fazendo hoje, o que é possível ouvir da espiritualidade também, sabe, para poder continuar, porque o espiritismo não parou em Kardec. Ele começou com Kardec, mas ele não pode parar em Kardec. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer hoje. Obrigado pelo direito de tréplica. Estamos caminhando para os 10 minutos finais daí, e gostaria aí de convidar mais companheiros aí a falarem. Ricardo. Eu queria aproveitar a presença do Signatis para me esclarecer, porque eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão que você colocou de inferioridade, superioridade, primitivismo ou não, do ponto de vista cultural. Essa ideia também existe em biologia, né? Na evolução hoje, por exemplo, não se fala em espécies inferiores e superiores. O Homo sapiens não é superior. O conceito de evolução é outro, inclusive na biologia, é verdade. Não existe, porque, na verdade, é sobrevivência. Sob esse aspecto, as bactérias são superiores ao Homo sapiens, elas estão na Terra há muito mais tempo que nós. E possivelmente ficarão, né? Possivelmente ficarão. Então, eu entendo. Agora, quando se refere, Luiz, à questão de valorização da vida, respeito pelo outro, consideração do direito alheio, uma sociedade em que isso está estabelecido e uma outra sociedade em que isso não está estabelecido, não há, do ponto de vista do progresso moral, algum grau de superioridade nesse aspecto? Essa é uma dúvida que eu tenho, e eu queria um esclarecimento. Sou eu agora? Eu estou esperando o Christian autorizar. Não, sim, vai lá. Bom, são perguntas também, são considerações todas elas bastante difíceis. Eu vou te deixar por último, Ricardo, porque eu acho que o que você toca aí é muito interessante para a gente trabalhar.
Vou começar pelo Elias, passar para o João Márcio e depois para o Ricardo. O Elias tem toda a razão, gente. Não havia sociologia, não havia ciências sociais constituídas na época de Kardec. A gente pode dizer que a sociologia, havia a teorização do Saint-Simon, né? Havia alguns teóricos que foram depois classificados como socialistas utópicos, que eram intelectuais burgueses que estavam, na época, profundamente indignados com as injustiças sociais decorrentes da Revolução Industrial. O nível de miséria e de exploração do trabalho das fábricas na Revolução Industrial foi uma coisa que espantou os próprios intelectuais iluministas, os próprios intelectuais burgueses. E vários deles se indignaram em relação a isso e começaram a desenvolver projetos de sociedades diferentes, e isso, inclusive, culminou naquele que se tornou depois o principal projeto de maior influência no mundo, que foi o projeto marxista, que surge desse cadinho, né? Muito bem. De fato, então, na época de Kardec, as ciências sociais estavam, como eu diria, de fraldas. E não só isso, sabe, Elias? O contexto político da França da época de Kardec era um contexto extremamente agressivo. A crise do bonapartismo, uma crise econômica grave, decorrente de uma guerra que a França havia acabado de travar, e isso convulsionava bastante o aspecto político, e essa teria sido uma das razões pelas quais Allan Kardec evitou o quanto pôde o debate político. E não somente por isso, mas, claro, política não era uma ciência. Trabalhar conceitos políticos não era trabalhar ciência na época de Kardec, e sim trabalhar as controvérsias das instituições e as lutas das instituições. Mas isso mudou completamente. Essa realidade, digamos, epistemológica, essa realidade do conhecimento humano se alterou completamente. Hoje nós temos ciências sociais extraordinariamente constituídas, temos teorias de sociedade bastante vigorosas, bastante densas, e é profundamente lamentável que o espiritismo, e aí, pessoal, eu não estou falando do movimento espírita, estou falando da doutrina espírita, que o espiritismo não tenha sido capaz de dialogar com o desenvolvimento das ciências sociais. Ao contrário, ignorou completamente esse desenvolvimento. De forma que, eu diria, há uma pergunta que não foi feita pelo Elias, mas que eu colocaria como uma pergunta meio que retórica. Como abordar Allan Kardec? E aí isso me toca também aquilo que o João Márcio falou, a posição dele diante desse debate. Como abordar Allan Kardec? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é desfazer uma invenção, essa sim uma invenção brasileira, que não havia na França na época de Kardec, e que, interessante, não era nem projeto de Kardec, Kardec jamais propôs isso, que é desfazer a invenção brasileira de tratar Kardec como critério de verdade, ou como critério da identidade espírita. Se está em Kardec é espírita, se não está em Kardec não é espírita. Se Kardec disse é verdadeiro, se Kardec não disse não é verdadeiro. Primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é isso, para que haja um retorno de um debate inteligente dentro do meio espírita. Um debate que não trate Kardec como dogma, que não trate Kardec como cânone, do ponto de vista epistemológico, que não trate Kardec como critério de verdade. Kardec não é critério de verdade, nem ele quis isso. E se ele tivesse querido isso, teria sido um erro dele. Kardec não pode ser critério de verdade. Kardec é um autor fundamental do pensamento espírita. É um ato fundador e, como tal, ele deve ser respeitado e profundamente estudado, mas ele não é critério de verdade. Afastada claro que essa movimentação significa uma ruptura, que eu sei o tamanho dessa ruptura com o movimento espírita tradicional que nós temos no Brasil, o movimento espírita religioso. Inclusive com a ideologia da pureza doutrinária, que foi desenvolvida na final do primeiro metade do século XX para cá,
e que consolidou-se no espiritismo religioso no Brasil. Afastada a ideia de Kardec como critério de verdade, é preciso tratar Kardec como um intelectual fundamental para o pensamento espírita e compreender os acertos e os equívocos de Kardec. Ah, mas Kardec se equivocou, Kardec errou em muita coisa. Tem erros absurdos, erros enormes, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista científico em Kardec. Há muitos erros em Kardec. Há muitos equívocos, há muitos enganos. Ora, mas como é que nós podemos compreender equívocos e enganos e ainda assim continuar respeitando o autor? Basta fazer o que o Elias fez no livro dele, o Contextualizando Kardec. Entender Kardec dentro do seu contexto. Entender Kardec dentro do seu contexto. Não é possível a um ser humano, encarnado ou desencarnado, e eu não estou livrando nem os espíritos, encarnado ou desencarnado, não cometer erros no seu pensamento e na interpretação que ele faz do mundo e da vida. A racionalidade é aquela que enfrenta a razão face a face em cada época da humanidade. Cada época tem a sua racionalidade e as exigências de racionalidade. E quando uma época supera a outra, e nesse sentido dá para a gente falar em desenvolvimento, em progresso, em evolução, quando uma época supera a outra dentro de uma mesma tradição cultural, e especialmente quando essa superação é de natureza racional, como acontece na filosofia e na ciência, não é possível que a gente ignore. Então, é preciso que o espírita aprenda a tratar Kardec com o respeito que lhe é devido. Tirá-lo do pedestal onde ele se encontra, como um demiurgo incapaz de equívocos, encarar os equívocos de Kardec e promover o avanço no diálogo do espiritismo com as ciências. E eu diria, com as próprias ciências sociais. Com as ciências sociais é absolutamente urgente que isso aconteça. É absolutamente urgente que isso aconteça, por conta da inviabilidade de certas interpretações. A teoria da reforma íntima, por exemplo, como modo de transformação da sociedade ou como modo de transformação do homem, é um equívoco absurdo de grande, é um equívoco enorme. Nenhuma sociedade se altera por reforma íntima das pessoas. É o contrário que acontece, pessoal. As pessoas se melhoram quando encontram ambientes sociais em que elas possam aprender a se melhorar, em que elas possam aprender. Esses ambientes sociais podem ser favoráveis a esses aprendizados ou podem ser até adversos e a pessoa aprende com a adversidade, mas tem que ter um ambiente social. Caso contrário, nós temos que fechar os centros espíritas e esperar que as pessoas evoluam, se desenvolvam pela reforma íntima. Não, está errado. A gente cria o centro espírita para quê? Para criar um ambiente social e as pessoas se melhorarem dentro dele. O espírita sabe disso na prática, mas não sabe na teoria. Por quê? Porque não há uma interpretação do espiritual a partir das temáticas sociais. E é preciso que isso seja feito. Isso é um avanço de conhecimento. É por essa razão que, assim, inclusive eu estou começando agora a escrever um trabalho, e é uma coincidência o que o João Marcos falou, quando ele fala da questão de que começa com Santo Agostinho e se processa dentro de toda a tradição cristã ocidental, o envio dos suicidas ao inferno. Quer dizer, os suicidas eles estão na danação em toda essa tradição. E mesmo no Espiritismo está. Se você lê o Memórias do Suicida, o Memórias do Suicida manda os suicidas para o inferno. O Vale dos Suicidas é infernal. As cercanias do umbral no nosso lar é um inferno. O nosso lar é como se fosse um condomínio fechado cercado de miséria. E o que é mais interessante, a ideia de que a miséria do lado de fora dos portões da cidade rica é culpa dos próprios miseráveis. As pessoas estão naquela condição por culpa delas mesmas. Não é por problema social nenhum. É por culpa delas mesmas. A mentalidade espírita pensa assim. Ela responsabiliza o indivíduo por todas as suas desditas. Responsabiliza o indivíduo por todas as suas desditas. E não existe nenhuma ciência contemporânea que seja capaz de sustentar isso. Ou a ciência toda do mundo está errada, só o espiritismo certo,
ou alguma coisa está errada nesse modo de pensar. E é para isso que eu chamo a atenção de vocês. É possível, Ricardo, que haja, como eu disse anteriormente, valores universais. A filosofia discute isso muito. Isso é um assunto extraordinariamente controverso na filosofia. A filosofia contemporânea, isso incide gravemente nas ciências sociais, vive entre um dilema não resolvido. Por isso, essa pergunta que você me faz, eu tendo a concordar com você, mas eu devo dizer que é uma das coisas que é importante também que o espírito, inclusive o espírito religioso, aprenda a dizer, eu não sei aonde está a verdade nisso, eu não sei aonde está a verdade final nisso, isso ainda não se sabe. Mas a gente vive dentro do dilema entre operar valores universais, que são valores universais produzidos pela nossa cultura, e, portanto, eles são autoevidentes para nós, e, ao mesmo tempo, respeitar as diferenças culturais. Não promover, mais uma vez e sempre, o que a nossa sociedade produziu com os indígenas brasileiros e com os indígenas do mundo inteiro, que é o etnocídio. O desrespeito absoluto e completo pela vivência, pela experiência cultural das outras sociedades, a fim de impor o que nós consideramos como universal e como progresso e como um valor maior. Então, eu diria, o respeito à vida e o respeito ao outro me parecem que são valores universais. Mas eu mesmo me pergunto, o que é a vida? A gente pode fazer essa pergunta em termos espíritas. O que é a vida para o espírita? A vida para o espírita é a vida do espírito, não é? Se a vida para o espírita é a vida do espírito, me diga, por que o espírita é tão radicalmente contra o aborto? Por que o espírita é tão radicalmente contra o aborto? E eu conheço espíritas que são contra o abortamento daquela criança de 11 anos, estuprada. Uma criança de 10 anos de idade é estuprada, engravida, e o espírita é contra a inviabilização da gravidez. Por quê? Porque a vida é sagrada. O que é vida para o espírito? Eu estou fazendo um trabalho hoje que eu intitulei, estou com ele escrito aqui, aberto no meu computador, que eu intitulei provisoriamente A Morte como Tabu no Espiritismo. Eu estou propondo levar ele agora para o Congresso da SOTER, o Congresso Internacional de Ciências da Religião. A Morte como Tabu no Espiritismo. Para dizer que o espírita fala do espírito, mas a relevância para ele é o corpo. É a corporeidade o que é central para o pensamento espírita e não o espírito. Você é contra o aborto para a preservação da vida corpórea. Qualquer vida corpórea. Você é contra a eutanásia, a morte assistida, porque você precisa preservar a vida corpórea, não importa quanto sofrimento ela cause. E você manda o suicida para o inferno porque a morte corpórea é proibida. Então, eu pergunto a vocês, até que ponto, no pano de fundo cultural da ideia espírita que a gente alimenta, não está posicionado um tabu da morte do corpo? Ou nós cogitamos na possibilidade de que nós possamos evoluir a nossa sociedade para fazermos mortes assistidas, como os espíritos desencarnados fazem? Ou vocês vão negar que os espíritos desencarnados, conforme os relatos espirituais e mediúnicos que a gente recebe, não fazem morte assistida, não provocam mortes assistidas, não desligam espíritos de corpos? Se eles podem, por que nós não podemos? Estar desencarnado dá uma condição especial, moral, diferente para o espírito do estar encarnado? São reflexões que nós temos que levar em consideração com maturidade, à luz das ciências contemporâneas. Se nós formos perscrutar em Kardec, vira dogma. O aborto é um dogma, assim como a pena de morte também é um dogma. E é dogma por quê? Porque não é passível de discussão. Porque o espírita se recusa a discutir e
o Elias é um exemplo mais tácito que eu tenho para isso, trata com preconceito, extremo preconceito, aquele que ousa fazer o debate. Mas é extremamente importante que esse debate seja feito, para que nós tenhamos uma compreensão cada vez mais profunda de quais são os fundamentos que fazem perseverar determinadas ideias que conflitam com outras que estão dentro da própria doutrina espírita. Então, é nesse sentido. Isso aí, todas essas coisas eu digo para vocês, porque hoje eu tenho uma postura epistemológica bastante definida na relação com o pensamento espírita, e eu abandonei já faz um tempo Allan Kardec como critério de verdade. Então, assim, verificar anacronismos ou enganos ou mesmo erros, como é o caso da visão que Kardec manifesta sobre o negro no Obras Póstumas, a famosa visão racista presente na literatura espírita em Kardec, ou a visão machista presente no modo de enxergar a mulher por André Luiz e por Emmanuel, são, para mim, a gente trata isso com enorme tranquilidade. Analisa isso de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista cultural, e posicionados nas ciências sociais contemporâneas, a gente pode tranquilamente contestar isso, correndo o risco, inclusive, de estarmos errados também daqui 50, 100, 150 anos, vir alguém dizer que a gente errou, que a gente se enganou, porque é assim que acontece. Isso não é errado errar quando nós estamos posicionados na melhor ciência e na melhor racionalidade do nosso tempo. Conversa boa é assim, né? Passa rápido. Infelizmente, o nosso compromisso com o tempo aqui já está findo, né? Eu acho que você trouxe aí oportunidades até para outros temas de outros TEDs, né? Você trouxe uma densidade de temas e de assuntos aí que podem ser discutidos em outros TEDs também, né? Quem sabe você pode até retornar aí, aceitar um novo convite nosso aí, né? É só vocês convidarem, eu sou bem disponível, assim. E essa temática é uma temática central para mim, viu, Christian? Como eu disse para você, eu estou fechando agora um livrinho sobre esse assunto, e que eu vou disponibilizar gratuitamente para todos, para interlocução, né, sem pretensão nenhuma de fazer doutrina nem ensinar nada a ninguém, mas para debater essas questões que eu acho que são questões essenciais. E aí eu fico à disposição de vocês. Se vocês tiverem paciência para dialogar. E outra, pode discordar, pode contestar, pode refutar à vontade. Eu acho que do debate... Mas é mais que discordância paciência. Que não vira discórdia, que a gente consegue acender luzes na nossa... Eu acho que eu falo em nome de todos aqui que ficam felizes porque o que você traz está bem alinhado com as discussões que a gente vem fazendo aqui, né? Então, a gente fica muito feliz aí que cada vez que encontra um companheiro aí que vem reforçando os pensamentos que a gente vem discutindo aqui com muito carinho, né? Lembrando que nós retornamos aí com o TED daqui a 15 dias, no mesmo horário, tá, pessoal? Agradecer ao Luiz Signatis aí por essa explanação brilhante, né? Muito gostosa de ouvir, de participar, né? E eu vou pedir a Beth para fazer uma prece de encerramento para a gente. Eu estou me lembrando daquela história da Branca de Neve. Quando a rainha má olha para o espelho e fala: espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Pois é, eu não queria fazer essa prece, porque o que eu tenho para dizer, existe alguém mais feliz do que eu? Por poder participar de uma assembleia onde se discute, se analisa assuntos tão sérios. Obrigada, Jesus, por este momento. Louvamos a Deus pela oportunidade que estamos tendo
de o nosso companheiro lá de Goiás, via internet, nos dar a sua contribuição ao estudo dessa doutrina que nos fascina e nos move a continuar na luta de cada dia. Fica conosco, Jesus. Assim seja. Amém.